Eu hoje falo aqui como usuário de transporte público, né? Começo dizendo que nós, usuários aqui de Aracaju, do transporte público, já estamos cansados de ver essas repetidas crises, né? Paralisações que aconteceram ao longo do ano 2021, 2022, por falta de pagamento de salário dos motoristas, né? Problemas com a frota sucateada, de péssima qualidade, inclusive envolvendo acidentes, como foi bem mencionado aqui pelo vereador Ricardo Marques, superlotação, atrasos, etc. E eu vejo, né, que acontece muitos fóruns, debates, seminários, como aconteceu na semana passada, e nada de concreto é resolvido. Muitas vezes parece que a pauta que se trata, na maioria das vezes, é simplesmente discursos retóricos para atender uma determinada agenda. Fala-se sobre redução de consumo de carbono, fala sobre mudanças climáticas, mas não se fala sobre o problema real, que é o problema do usuário de transporte público, né? E eu trago aqui, né, alguns desses problemas, né? Eu, como usuário, eu acredito que o que nós queremos, e grande parte dos usuários querem, é simplesmente ser transportados do ponto A para o ponto B da forma mais eficiente possível, com o menor tempo, com o menor custo, com o mínimo de risco, né? Você poder andar de ônibus sem correr o risco de um pneu estourar, sem correr o risco de você sofrer um acidente ou de ser assaltado, e com o mínimo de conforto e dignidade, algo que não acontece hoje para a maioria, certamente, dos usuários do transporte público de Aracaju. A gente também precisa fazer esse percurso dentro de um prazo, porque hoje a gente pega o ônibus, passa 1 hora dentro de um ônibus lotado para fazer um percurso que seria feito em meia hora, porque o ônibus anda a 30 a 40 km por hora, como acontece com a maioria das linhas operadas pela Atalaia. Isso é um absurdo. A gente chega perto de compromisso, chega atrasado no trabalho, por conta desse tipo de situação, né? Eu acho que isso tem que ser revisto. E eu não me importo, né, se esse transporte vai ser feito por barco, por táxi, por aplicativo, por lotação de barco, se o ônibus é movido a eletricidade ou se é movido a diesel, né? O que a gente quer é ser transportado da melhor forma. E diante desses problemas que mencionei, eu afirmo que em Aracaju ele não tem o menor incentivo para que as pessoas utilizem transporte público, diferente, por exemplo, de Salvador, de Maceió, outras capitais próximas aqui de Aracaju. E esse entendimento, eu coloco o seguinte, né? Por que o número de carros em Aracaju e o número de carros de moto só cresce? Por conta disso. Aí adianta fazer discurso falando de redução de carbono, de poluição? Não adianta se não resolve o problema do transporte. E aí eu trago algumas sugestões, né? Diante disso, peço um minutinho a mais, por favor. Eu acho que o primeiro ponto a ser tratado, acho que é fundamental e é urgente fazer isso, é a revogação da concessão da Progresso. Porque não tem condições dessa empresa continuar operando o sistema de transporte público de Aracaju. Essa empresa, inclusive, entregou 20 ônibus novos em 2020, no período pré-eleitoral. Passou a eleição, esses ônibus eles foram recolhidos pela Justiça por falta de pagamento. Vão esperar, com uma frota tão defasada, com mais de 10 anos de uso, que haja um acidente fatal, que tenha uma vítima fatal para poder resolver esse problema. Outra questão, que se busque uma nova empresa para substituir a Progresso, ao invés de passar tudo para a Atalaia, para não promover esse monopólio. E outra questão, também, se não for viável isso, que pelo menos se coloque, se permita as lotações na zona de expansão, que a população sofre por conta da refém da Progresso. Outro ponto que eu trago aqui, que eu acho muito importante, os aplicativos que você pode ver, né, o horário do ônibus. A empresa Progresso, ela não fornece isso, que seja feita uma lei nessa casa para obrigar que as empresas elas coloquem o GPS dos ônibus, disponibilizem isso no aplicativo Citamob, pelo menos, que é o mais popular. E por último, eu peço realmente uma atenção para a questão do pagamento da passagem. Até para isso o usuário de transporte ele sofre em Aracaju, né? Porque agora você não tem mais o terminal de recarga, você só pode recarregar com alguns agentes que tem nos terminais e em espécie, você não pode utilizar mais o Pix nem cartão. Então eu realmente faço esse apelo, né? Que quem vai utilizar o ônibus em Aracaju aqui somos nós. Não é o Klaus Schwab, o presidente do Fórum Econômico Mundial, nem o secretário-geral da ONU. A gente precisa realmente focar nos problemas aqui da população. E eu faço uma pergunta a Renato Teles. Aracaju tem 53% da frota com menos de 5 anos de uso. Quais são os ônibus e quantos são e de quais empresas? Esses 53 ônibus aí que tem menos de 5 anos, porque eu não vejo eles na rua, não.